No último movimento deste tabuleiro, Tarcísio de Freitas escolheu o silêncio. Ele adiou encontros, esfriou expectativas e deixou a política nacional em compasso de espera. Mas o silêncio não durou. Nesta semana, veio a fala, e não foi uma fala qualquer. O governador de São Paulo declarou apoio explícito à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República e, ao mesmo tempo, descartou qualquer plano de disputar o Planalto em 2026. O que realmente motivou o governador a fazer um anúncio tão decisivo sobre não renunciar em abril? E por que ele escolheu este momento exato para reiterar o apoio a Flávio Bolsonaro? Não se trata apenas de política partidária. Trata-se de engenharia institucional. Neste vídeo, nós vamos decifrar o que não foi dito na nota oficial. Vamos analisar o plano B que circula nos corredores do Palácio dos Bandeirantes, a tensão velada com o STF e como esse gesto de apaziguamento revela o futuro da direita no Brasil. Prepare-se para entender o jogo de xadrez que está sendo jogado agora. Para compreendermos a magnitude dessa manobra, precisamos olhar para as placas de sinalização que foram colocadas no caminho. O cenário de racha na direita estava ganhando corpo, e Tarcísio precisou agir para retomar o controle da narrativa. A primeira grande movimentação foi a declaração pública de Tarcísio. Ele chocou parte do eleitorado e do mercado ao afirmar categoricamente que não deixará o governo de São Paulo em abril. Mais surpreendente ainda, ele reiterou seu apoio incondicional à candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Segundo o governador, essa posição é consistente desde 2023 e não houve qualquer pressão de Jair Bolsonaro. Mas, tecnicamente, essa ênfase serve para estancar a sangria. Ao se retirar da disputa presidencial imediata, Tarcísio tenta blindar sua gestão contra a polarização nacional e garantir a governabilidade em São Paulo. Ele sinaliza lealdade ao grupo, mas preserva seu próprio capital político ao não se lançar em uma aventura incerta agora. Apesar da aparente solidez do discurso, a notícia vem em um momento crítico. Rumores de um racha na direita estavam circulando com força, alimentados pelo cancelamento anterior de uma visita a Jair Bolsonaro. Agora, essa visita foi remarcada para a próxima semana. Esse gesto é tecnicamente classificado como apaziguamento. Mas a pergunta que fica é: o que realmente precisava ser apaziguado? A leitura de bastidores indica que a família Bolsonaro precisava de uma demonstração pública de que ainda detém o comando do processo sucessório. Tarcísio, ao remarcar a visita e declarar apoio, entrega essa vitória simbólica ao ex-presidente, reduzindo os ruídos internos que poderiam prejudicar sua própria base de apoio no Estado. Aqui entra o elemento mais fascinante dessa trama. Fontes dos bastidores do Palácio dos Bandeirantes confirmam que existe sim uma ala que trabalha com um plano B. A tese é simples. Caso a candidatura de Flávio Bolsonaro não ganhe tração ou enfrente impedimentos jurídicos, Tarcísio seria o nome natural para assumir a disputa. O governador nega essa hipótese com veemência em público. Mas, na política, a negação muitas vezes é uma forma de preservação. Ao negar, ele evita se tornar alvo prematuro da oposição e do próprio fogo amigo. Ele mantém o plano B vivo nos bastidores justamente por não colocá-lo na vitrine agora. A estratégia é deixar Flávio correr a pista. Se o carro principal falhar, o carro reserva estará intacto nos boxes, pronto para a corrida. Agora vamos à análise profunda do que está por trás das palavras de Tarcísio. A declaração de apoio a Flávio é apenas a ponta do iceberg de um cenário institucional muito mais tenso. Questionado sobre temas sensíveis, como o caso do Banco Master, Tarcísio evitou citar nominalmente ministros do Supremo Tribunal Federal. No entanto, ele utilizou um termo forte: crise moral. Ele mencionou a tensão entre as instituições e as manifestações recentes como um sinal claro de insatisfação social.
Essa postura revela a complexidade do cenário que ele precisa navegar. Tarcísio precisa manter o diálogo institucional. Ele afirmou ter retomado conversas e atuado em articulações recentes, inclusive sobre a situação de Bolsonaro. Mas ele não pode se alienar na base conservadora que exige uma postura coativa. Ao falar em crise moral, sem citar nomes, ele faz um aceno à base ideológica sem romper as pontes com o judiciário. É um equilíbrio fino de sobrevivência política. A verdade técnica por trás da declaração de Tarcísio é que o apoio a Flávio Bolsonaro funciona como um estabilizador do sistema. Reduz ruídos internos. A definição pública acalma a militância e os aliados que estavam confusos sobre a direção do grupo. Dá fôlego a Flávio. Com a coordenação de Rogério Marinho e o apoio de governadores, a pré-candidatura ganha uma estrutura profissional que antes não tinha. Preserva Tarcísio. Ao não ser o candidato oficial agora, ele foge do desgaste direto. Ele sabe que a rejeição a Flávio é um desafio real. E, se o projeto falhar, ele não será o culpado pela derrota, mas sim a solução que foi guardada. Em resumo, o acordo entre Tarcísio e o clã Bolsonaro não é apenas sobre quem será o candidato, é sobre como manter o grupo unido e viável até 2026. Tarcísio escolheu a estabilidade em vez da aventura. Ele solidifica uma aliança, gerencia expectativas e mantém todas as opções abertas. O plano B não morreu, ele apenas foi colocado em modo de espera estratégica. O apoio a Flávio é a peça fundamental que permite a Tarcísio continuar governando São Paulo sem uma guerra interna, enquanto o cenário nacional se decanta. E na sua leitura técnica, qual é a verdadeira intenção de Tarcísio com esse movimento? Ele realmente acredita na vitória de Flávio ou está apenas ganhando tempo para se viabilizar lá na frente? Deixe seu comentário abaixo e participe do debate. Sua análise é fundamental para entendermos os rumos da direita. Se você quer acompanhar os bastidores do poder, as decisões institucionais e a estratégia política sem filtros, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui a gente decifra os fatos direto da fonte. Até a próxima atualização.